A hepatite A foi notícia nos últimos tempos. Sabe o que é a hepatite A? Já ouviu falar de hepatite A? Não. Já ouvi falar, mas de resto muito pouco. É uma doença contagiosa. Eu já tive. É assim, é um bocado complicado porque é assim, a saúde é acima de tudo, não é? E depois as pessoas se não tiverem cuidados, precauções e alimentação, a higiene assim, também, acima de tudo. Uma patologia, uma infecção no fígado e que é bastante grave. Eu fui tratada como se tivesse tido hepatite B, mas como tive hepatite A, pronto, não tive sequelas, não houve problemas, mas foi um bocadinho complicado porque tive uma dieta muito rigorosa durante vários meses e tive algum período na cama, as louças todas muito desinfetadas, muito lavadas, tinham que ser à parte, a roupa de cama lavada à parte, enfim, essas coisas todas. Sabe dizer que se houve um surto há pouco tempo, se não houve, o que é que acha? Isso não sei dizer, sou muito sincero, não sei dizer. Sim, eu estou a par de todas essas doenças, estou a par. Está com o Saúde em Jogo na Bola TV. Hoje, como já percebeu, vamos falar de hepatite A. Está comigo para nos dizer tudo sobre esta patologia o nosso convidado especial, o professor Francisco Antunes, que é especialista em doenças infecciosas da Faculdade de Medicina de Lisboa, a quem eu agradeço a honra que me dá, professor, de estar comigo mais uma vez. Sr. professor, segundo sei, recentemente um surto de hepatite A deixou muitas pessoas com medo, porque era uma doença que praticamente não se falava, toda a gente dizia que se tinha, mas que se curava até ela própria e, de repente, 200 pessoas em pouco tempo é muita gente. O que é que aconteceu? Bem, aconteceu aquilo que poderíamos considerar que não é inesperado. Em relação à hepatite A entre nós, a partir dos anos 90, portanto, há cerca de 20 anos, a hepatite A é uma doença, uma infecção extraordinariamente rara. Claro. Porque com as condições sanitárias e a melhoria das condições socioeconómicas da nossa população, como Sim. de outros países desenvolvidos, nos Estados Unidos e aqui na Europa. A hepatite A praticamente desapareceu ou reduziu-se. Até se pensava que a hepatite A poderia ser eventualmente erradicada. Mas é evidente que o vírus continua a circular. É um vírus de transmissão pessoa a pessoa. A via conhecida é a via fecal-oral, é o contacto por via oral com fezes contaminadas. Nós às vezes nem sequer sabemos se aquilo que estamos a ingerir está contaminado ou não. Com fezes e com tudo. Mas, relativamente a esta situação, começaram a emergir algumas situações de risco. Ora bem. Como, por exemplo, como é o caso presente, dos homens que têm relações sexuais com homens, das pessoas que viajam para países onde a situação ainda não está controlada, como países africanos, como países asiáticos, como países da América do Sul. Homens ou mulheres que têm relações sexuais com vários parceiros, e em que é relativamente frequente as infecções sexualmente transmitidas. Os indivíduos com hepatite B ou C e ainda alguns indivíduos com doenças hepáticas crónicas. Pois. Portanto, estas são as pessoas que, apesar da infecção estar controlada do ponto de vista epidemiológico, estão em risco de contrair... vulneráveis, não é? Estão mais vulneráveis. E, portanto, em relação a esta população, está indicada a vacinação. Ok. Nós sabemos que a vacinação não é gratuita, não está no Plano Nacional de Vacinação porque não tem grande interesse, porque, de facto, aquilo que era mais... As crianças que eram as mais vulneráveis, em que a circulação do vírus era mais facilitada, que eram as crianças pequenas, praticamente desapareceram. Portanto, estamos face a uma situação
que poderia ter sido prevenida se estas pessoas que eu falei, que sobretudo relacionado com este surto, homens que têm relações sexuais com homens, que estas pessoas tivessem sido vacinadas, porque se sabe, os médicos sabem, os serviços de saúde sabem que, de facto, em relação a esta população, deve ser uma população que deve ser protegida se não tiver proteção. Claro. Regra geral, particularmente entre nós, têm proteção as pessoas que têm mais de 55 anos de idade, porque se infectaram quando eram crianças. Pois. E também não estão protegidas as pessoas que têm menos de 35 anos de idade. Claro. Porque... Professor, mas diga-me uma coisa, faça estes números, eu não sei se isto é um problema só de Portugal ou se no resto da Europa também está a haver o mesmo problema, ou seja, se está a haver aqui um recrudescimento da hepatite A. Mas o que eu gostava de saber é se este número, a tendência para este número é para aumentar. Na sua perspectiva, e o senhor conhece de facto esta área a fundo, e quando olha para isto parece-lhe algo que se consegue controlar rapidamente ou não? Pode haver aqui algo mais grave? Não, em primeiro lugar, nós temos que ter uma ideia do que é a hepatite A. A hepatite A é uma infecção benigna. Benigna. A sua transmissão, outro aspecto que é importante, que é relevante, é que a sua transmissão processa-se precisamente nos 20 dias antes, isto é, em pleno período de incubação, antes das pessoas estarem sintomáticas. Okay. E por outro lado, também devemos considerar que aqui há uma situação em que é mais frequente nos adultos a hepatite A sintomática. Okay. 70-80% dos adultos têm hepatite A sintomática, enquanto apenas 30% das crianças têm hepatite A sintomática. Aquilo que eu prevejo, é evidentemente que Portugal, instalado numa comunidade europeia aberta, o vírus começou a circular e aquilo que se sabe... Tem a ver tudo com a globalização, não é, professor? Tem a ver tudo com a globalização. Provavelmente o vírus foi trazido para a Europa, de um indivíduo que tem estes comportamentos de risco, tem relações sexuais com homens, foi trazido desse continente, provavelmente no meio em que foi facilitada a circulação, em meios em que as relações sexuais são relativamente facilitadas ou estão facilitadas, em condições que nós desconhecemos, e a partir daí começou a circular nesta população. Portanto, nós estamos a dizer que está a circular nesta população. Mas aquilo que eu também sei é que isto provavelmente também serve de alerta para as pessoas em relação, ponto 1, em saber qual é o seu estado imunitário, em segundo ponto, enfim, reduzir ou colocar uma barreira relativamente às relações sexuais de risco e, eventualmente, se não estiver imunizado, vacinar-se. E com estas medidas, são medidas extraordinariamente simples, é evidente que a vacinação tem os seus custos. Atualmente, como sabe, em relação aos contactos e em relação às pessoas eventualmente expostas, a vacinação é gratuita. É gratuita. Nesta fase. Mas é evidente que isto é uma forma de prevenir e de dizer que estas pessoas a que eu me referi devem ser vacinadas. Claro. Como disse, reforça a importância dos indivíduos que já têm uma hepatite B ou uma hepatite C ou uma doença hepática, porque não é porque tenham maior risco de contrair a infecção, é porque que a evolução pode ser mais grave. Pois. Em relação à gravidade da situação, também é importante dizer que os casos graves surgem em menos de 0,50% dos casos. São muito raros. E aquilo que se tem verificado é que, mesmo nesta epidemia, em que o contexto, eventualmente, de haver alguns destes indivíduos que tenham alguma imunodeficiência, e estamos a falar da infecção por vírus da imunodeficiência humana, mesmo nesta situação, parece que a evolução não tem maior gravidade do que nos outros indivíduos não imunodeficientes. Claro. Mas aquilo que quero dizer também é que a gravidade da infecção depende da idade. Quanto mais novinhos a infecção pode ter uma característica menos grave do que os indivíduos mais idosos. Já vamos saber, de facto, na nossa segunda parte, de facto, o que é que falamos quando falamos mais graves e menos graves. Para já, vamos fazer uma pausa na nossa conversa. Vamos ter com o Miguel Godinho, que é nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, para saber o que é que devemos de comer de saudável e de gostoso. Olá, Miguel.
Olá! Normalmente, quando digo a alguém que sou nutricionista, perguntam-me sempre algumas dicas de alimentação saudável ou como manter ou perder algum peso. Isto para mim representa um obstáculo. Acho que sempre que alguém quer fazer uma melhoria significativa na sua alimentação, deve procurar um nutricionista para fazer um plano alimentar adequado. Contudo, existem, claro, algumas indicações genéricas que são aplicáveis a quase toda a população e que podemos seguir, se o nosso objetivo é ter uma vida mais saudável e ativa. A primeira indicação que posso dar é sobre a água. É, sem margem para dúvida, o alimento mais importante na nossa alimentação. Conseguimos sobreviver muitos dias sem comer, mas conseguimos sobreviver muito poucos dias sem beber. A água deve estar presente em todas as nossas refeições e deve ser ingerida ao longo de todo o dia, não apenas em frações de grande quantidade, por exemplo, ao almoço ou ao jantar. Outro dos conselhos genéricos que dou sempre é fazer um fracionamento alimentar adequado. Quer isto dizer que devemos fazer as nossas refeições em intervalos entre 2 a 3 horas. Isto permite manter a glicémia, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue estável e, a longo prazo, manter um peso mais saudável. Outra das indicações que costumo dar é bem evidente no Inquérito Alimentar Nacional que obteve os seus resultados em 2017. A população portuguesa consome poucos produtos hortícolas e frutícolas e, por isso, digo sempre que deve incluir nas suas refeições, tanto nas grandes refeições como nas pequenas, mais hortícolas e frutícolas. Fruta nas pequenas refeições, nos lanches do meio da manhã, do meio da tarde e no pequeno almoço, e deve incluir mais hortícolas nas grandes refeições, almoço e jantar, tanto na sopa como no prato principal. E os hortícolas podem certamente ser crus ou cozidos, ou assados, consoante as suas preferências alimentares. Claro, não se esqueça de variar ao máximo. Claro que, a juntar estas dicas, deve juntar uma vida ativa, com atividade física ou exercício físico, diariamente. Mas estas dicas deixo para o meu colega de programa, Hugo Muniz. Até para a semana. Foi o Miguel Godinho, nutricionista da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, aqui no Saúde em Jogo, com a nossa rúbrica habitual, Somos o que Comemos. Aqui em estúdio estou à conversa com o infecciologista Francisco Antunes e hoje falamos de hepatite A. Sr. Professor, em todo este processo e desde que apareceu este surto, houve uma coisa que me incomodou e não sei se foi só a mim, ou por falta de conhecimento meu, meia culpa, ou se de facto há aqui um voltar atrás em algo que pode ser estigmatizante e complicado. De repente voltámos a ouvir falar de grupos de risco, mesmo na comunicação social. Quando há uns anos atrás, e vocês tiveram alguma responsabilidade nisso, vocês infecciologistas, fizeram, portanto, com que toda a população falasse em comportamentos de risco e não de grupos de risco, porque isso poderia ser estigmatizante para algumas pessoas. Como é que é? Na hepatite A, vamos falar de grupos de risco ou de comportamentos de risco? Isto serve para mim e serve com certeza para muitos jornalistas portugueses. Claro que os homens que têm relações sexuais com homens é um grupo de risco. Mas aquilo que se deve referir é que estes indivíduos podem não ter comportamentos de risco a que se possam contaminar. Portanto, devem-se constituir barreiras e devem ter relações sexuais que não comportem o risco, porque, inclusivamente, diz que isto é transmissão fecal-oral. Estão a imaginar o que é em pessoas que têm relações sexuais que são diferentes. Exatamente. Mas também não se pode pôr de parte, provavelmente não é esta situação, que esta seja uma infecção que possa também ser transmitida sexualmente. Não se pode pôr de parte esta hipótese, mas situação. Provavelmente não se trata. Trata-se de uma situação epidémica, trata-se de uma epidemia que se desencadeou num contexto de relações sexuais de risco. De risco. Quando o senhor me diz que há, de facto, na maioria dos casos, a situação não é grave, digamos assim, mas há situações em que pode evoluir, dependendo da idade, um dos fatores, para situações mais graves. O que são essas situações mais graves e com que idades é que isso pode verificar? Bem, a situação mais grave que se conhece é a falência hepática aguda, dado que o vírus pode ter um comportamento muito agressivo para a célula hepática e levar a uma destruição maciça que possa levar a uma falência hepática aguda com a perspectiva desta falência hepática ser resolvida com um transplante hepático. Okay. Daquilo que eu sei, relativamente a estes cerca de 199, cerca de 200 casos, ao que eu sei, para informações que eu tive ontem, não há nenhum caso nesta situação. Porque estamos a falar, por isso é que eu estava a dizer há pouco, que, eventualmente, nesta situação, em relação à evolução para a falência hepática,
para a chamada hepatite fulminante, possa estar os tais 0,50, mas é 0,35% dos casos. 0,35%. Outra situação que é que nós temos que ter em consideração relativamente à evolução, como tratando-se de uma doença relativamente benigna. Tratando-se de uma doença relativamente benigna, a evolução pode ser muito arrastada. Nós temos que ter uma evolução prolongada. Nós temos ter uma evolução de 2 a 6 meses. Pois. Por outro lado, tem uma vantagem relativamente àquelas hepatites de que nós temos vindo a falar, hepatite B e hepatite C, que não evolui para a cronicidade. Pois. Portanto, não evolui para a hepatite A crónica. Não há evolução, já se sabe perfeitamente. Então, que conselhos é que o professor daria a quem está em casa e, de facto, possa ter tido, nos últimos 6 meses, digamos assim, comportamentos de risco? O que é que deverá fazer? Bem, em primeiro lugar, eu acho que isso tem que ser muito clarificado junto de um médico. Isso é fundamental, não se pode dizer. Temos de saber muitos. Portanto, não, porque repara aquilo que eu lhe referi. Não é só o comportamento sexual. Pois. Não, o professor fez uma análise ao princípio, não é só claro. o comportamento sexual. Sim. Temos a ver também com os contactos. Pois. Portanto, não esteve só no estrangeiro, etc, etc. Não é só os contactos no seu ambiente familiar. No ambiente familiar, claro. Porque, como lhe disse inicialmente, é a transmissão pessoa a pessoa. Claro, Portanto, claro. Os contactos. Essas pessoas devem ser observadas por um médico assistente e ele logo recomendará se tem necessidade de fazer mais alguma coisa do que uma sorologia para saber se já está infectado cronicamente ou se tem uma situação aguda em evolução. Claro. Sorologia para a hepatite, um teste relativamente simples. Ou inclusivamente até poder recomendar a vacinação. Claro. No caso das crianças, não há motivo para alarme, digamos assim, porque o professor disse no início que as crianças, de facto, de um modo geral, apanhavam a doença e até a curavam, curavam naturalmente. Mas isso não invalida que as crianças também possam ser vacinadas dos contágios, porque há uma vacina destinada, porque há 2 tipos de vacina, uma para adultos e outra para crianças. Há uma vacina destinada para crianças. Isso não invalida que tenha tido contacto com uma pessoa que tenha tido uma hepatite A ou esteja em risco de ter uma hepatite A e essa criança tenha também necessidade de ser avaliada, de ser vacinada, apesar de lhe ter dito que é uma doença excepcionalmente, uma doença infecciosa excepcionalmente benigna. Portanto, em relação às crianças. E depois há aquelas pessoas em que as coisas Quais são as idades mais problemáticas? O professor disse que quanto mais idade, mais problemático seria, e particularmente nos homens, não é? Por aquilo que se percebe, por exemplo, uma situação problemática, porque em regra geral não está indicada assim de imediata avaliação, são aquelas crianças que têm menos de 12 anos de idade, são as crianças mais pequeninas. Apesar dessas crianças poderem ter os anticorpos maternos. São as pessoas que têm, como lhe disse, têm a doença hepática crónica. E tanto que doença hepática crónica, não só relacionada com os vírus que nós temos vindo a falar nestes diversos programas, mas também com o álcool. Por isso, uma das recomendações fundamentais é que o indivíduo com uma situação aguda de hepatite A, para não agravar o seu estado e para não correr o risco de evoluir para a tal hepatite fulminante, deve-se abster de álcool durante esta fase. Pelo menos deve-se abster de qualquer tipo de ingestão de álcool, não é só da ingestão do álcool excessivo, de qualquer tipo de ingestão. E são as doenças, são os indivíduos com doenças hepáticas. E quem vai para o estrangeiro também, não é? Mas isso já era uma recomendação. Se fosse, não sei se a Marina Caldas tem viajado muito para o estrangeiro, se tem viajado para o estrangeiro, vai a uma consulta de viajante e logo recomenda para onde é que vai, e depois há as indicações daqueles países onde o risco de adquirir uma infecção por vírus da hepatite A é maior e recomendam-lhe a vacinação. E para esse indivíduo, sim, senhor, está recomendado a vacinação. Já voltamos. À altura agora, mais uma vez, de sairmos do estúdio e de irmos até ao ginásio. O Hugo Muniz, o nosso PT de serviço, já está à nossa espera. Olá, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Pois é, hoje vou voltar a falar sobre o tema de treino de força e a importância que esse treino de força tem no dia-a-dia da população, no seu geral. Sabemos cada vez mais que a prática de atividade física é imprescindível para um bom funcionamento de um organismo. No entanto, o tipo de prática de atividade física é muito variada e muito distinta. E é aqui que eu vou falar uma vez mais sobre a questão do treino de força e de que forma é que o treino de força consegue, de alguma forma,
acrescentar um tremendo valor na qualidade de vida. O bom funcionamento articular depende, sem dúvida, desta parte contrátil muscular. E é aqui que o treinador entra e é aqui que o treinador tem um papel ativo e determinante, que é como estimular essa musculatura da melhor maneira, para que a articulação em si funcione na sua plenitude e consiga cada vez mais prolongar a sua longevidade e o seu bom funcionamento e natureza. E é aqui que os profissionais têm, na sua natureza, conseguir ajudar e melhorar o bom funcionamento articular pela contração muscular. Por isso, juntos por uma saúde mais forte. Até para a semana! Foi o Espaço Vida Ativa, com o Hugo Muniz, o PT de serviço aqui do Saúde em Jogo na Bola TV. Estamos a chegar ao final do programa de hoje. Professor Francisco Antunes, falámos de hepatite A, foi mais uma vez um gosto contar com o senhor, que explica sempre as coisas de uma forma tão clara para os nossos telespectadores, e muitas vezes estas questões precisam de facto que se fale claro, porque às vezes fica muitas coisas no ar sem se perceberem muito bem de que é que estamos a falar. Muito obrigada. E pessoal, queria deixar aqui de facto uma mensagem. Diga, professor. As pessoas não entrem em pânico por causa desta situação. Já ficámos mais calmos. Tenham os cuidados de prevenção. E se de facto tem alguma questão a levantar, aconselho a que vão ao médico, porque ele de facto... Eu não cheguei a perguntar se o preservativo é de facto aqui também um elemento importante nesta... Claro. Também. Não é só aqui, mas também em todas as outras situações de relações sexuais de risco. Temos que continuar a ter o preservativo como a primeira linha, não só de redução do risco de transmissão das infecções que nós conhecemos, a SIDA, estas são de facto as que mais preocupam, hepatite C, hepatite B, infecção VIH, mas também as outras infecções sexualmente transmitidas que podem passar ocultas, como é o caso desta mesma hepatite A, que pode passar oculta nesta fase. Muito obrigada, ficámos esclarecidos, professor. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado também a si, que nos acompanhou nesta meia hora. Volto para a semana, já sabe porquê. É a sua saúde que está em jogo. Até lá.